E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo que, com certeza, já aconteceu com todo mundo. Já se pegou numa situação onde queria gritar, mas a voz simplesmente sumiu? Aquela sensação de querer falar, mas as palavras não saem? Uma baita injustiça rolando na sua cara e você ali, mudo, como se estivesse preso sem poder fazer nada. Pois é, essa angústia, essa impotência é o que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender de onde vem essa sensação e como ela nos afeta. Por que será que pessoas do bem, coração de ouro, ficam pianinho diante do mal? O que nos impede de agir quando mais precisamos? Por que o silêncio tantas vezes vira parceiro do crime? Será que é medo, insegurança ou algo mais profundo? A psicologia, com suas lupas poderosas, vai dar um help para a gente entender esse rolo. Vamos explorar teorias e estudos que explicam esse comportamento. Vamos mergulhar de cabeça na mente humana, decifrar os mecanismos que nos calam e, mais importante ainda, como a gente transforma essa passividade em uma força do bem. Como podemos usar nosso silêncio de forma construtiva? Se preparem para um papo reto, sem rodeios, daqueles que fazem a gente pensar e repensar o nosso papel nesse palco chamado vida. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. O medo. O medo! Ele se infiltra em nossos pensamentos, nos paralisa, nos faz questionar cada movimento. Esse danado é capaz de transformar a gente em meros espectadores da vida. Nos faz sentir como se estivéssemos presos em uma bolha, observando o mundo passar sem poder interagir. Na hora do aperto, da ameaça, a reação natural é se proteger, certo? Instintivamente, buscamos refúgio, nos escondemos, tentamos nos tornar invisíveis. E se levantar a voz significar se colocar em risco, o medo de represálias, de julgamentos, de perder o que conquistamos nos cala. O emprego, a reputação, a segurança, tudo parece estar em jogo. Cada palavra não dita é uma tentativa de preservar o que temos. O medo sussurra baixinho, deixa pra lá, não se mete. E esse sussurro se torna um grito interno, nos convencendo a ficar em silêncio. E, muitas vezes, a gente obedece. Nos conformamos, aceitamos a situação, mesmo que isso nos machuque por dentro. Mas e a nossa consciência? Como ela reage a esse silêncio imposto? Será que conseguimos realmente ignorar o que está acontecendo ao nosso redor? O que acontece com ela quando a gente finge que não é com a gente? A indiferença pode ser um peso insuportável de carregar. A culpa, a frustração, a sensação de impotência corroem a gente por dentro. Cada momento de silêncio é uma ferida que se abre. É preciso ter muita coragem para encarar o medo de frente, para desafiar o silêncio e encontrar a nossa voz. Para entender que o silêncio pode ser tão destruidor quanto a própria maldade, e que, às vezes, falar é o único caminho para a verdadeira liberdade. Se liga na cena. Um grupo de pessoas vendo uma situação totalmente errada. Ninguém faz nada. Você até pensa em agir, mas a galera parada te puxa para o silêncio. É como se fosse uma força invisível. Sabe como a psicologia chama isso? Conformidade. É aquela tendência que a gente tem de seguir o bonde, mesmo quando lá no fundo a gente discorda. O medo da rejeição, do não é comigo, é um baita motivador. Preferimos ser Maria vai com as outras, mesmo que isso signifique aceitar o errado. Mas, e se cada um de nós resolvesse quebrar essa corrente? E se a rebeldia, a indignação, virassem o novo normal? Desde criancinha, a gente aprende a respeitar quem manda. Pais, professores, a galera da lei. Essa obediência é essencial para a sociedade funcionar, beleza? Mas e quando essa autoridade vira um instrumento de opressão? Quando ordens absurdas são dadas em nome da lei, da ordem, da justiça? O experimento de Milgram, lá nos anos 60,
mostrou como a gente é influenciável pela figura de autoridade. Pessoas comuns, incentivadas por um cientista, foram capazes de dar choques em outras pessoas, tudo em nome da ciência. A lição que fica é assustadora. A obediência cega pode transformar a gente em monstros, mesmo sem a gente se dar conta. Em 1964, a Kitty Genovese foi assassinada em Nova York. E o mais chocante é que várias pessoas ouviram os gritos dela, mas ninguém fez nada. Esse caso, que ficou conhecido como efeito espectador, inspirou vários estudos sobre a psicologia da omissão. E os resultados são de arrepiar. Quanto mais gente presente, menor a chance de alguém tomar uma atitude. A responsabilidade se dilui na multidão, criando aquela ilusão de que alguém já deve ter chamado a polícia. A real é que, muitas vezes, preferimos acreditar que não é problema nosso, que não temos nada a ver com a história. A história da humanidade está cheia de exemplos de gente boa que se calou diante da barbárie. O Holocausto, o Apartheid, o genocídio de Ruanda, em todos esses casos, o silêncio cúmplice de muitos permitiu que a crueldade se espalhasse. Mas a omissão não acontece só em grandes tragédias. Ela está no dia a dia, no bullying na escola, no assédio no trabalho, na violência doméstica que acontece dentro de casa. Quantas vezes a gente fica quieto por medo, por conveniência, por achar que não vai mudar nada? É preciso quebrar esse ciclo, transformar a indignação em ação. Para entender melhor essa história de silêncio e omissão, algumas leituras são essenciais, daquelas que nos fazem questionar nossas atitudes, refletir sobre nossas ações e nos inspirar a buscar mudanças significativas e correr atrás de um mundo mais justo. A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, é pancada. Este livro nos leva a uma análise profunda sobre a natureza do mal e como ele pode se manifestar de maneiras surpreendentemente comuns. Uma análise profunda sobre Adolf Eichmann, um dos responsáveis pelo Holocausto, e como pessoas comuns podem se tornar peças-chave em regimes totalitários. Arendt nos mostra que o mal pode ser banal e que a falta de reflexão crítica pode levar a atrocidades inimagináveis. Os Indignados, do Stefan Hessel, é um chamado para a gente lutar por um mundo mais justo, sem apatia e indiferença. Hessel nos inspira a nos levantarmos contra as injustiças e a sermos agentes ativos de mudança em nossas comunidades. O Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo, analisa o famoso experimento da prisão de Stanford, mostrando como somos frágeis e podemos acabar assumindo papéis cruéis em certas situações. Este livro nos alerta sobre os perigos do poder e da autoridade, e como eles podem corromper até mesmo as pessoas mais bem-intencionadas. Essas são só algumas dicas para começarmos uma jornada de reflexão e autoconhecimento. Ao mergulharmos nessas leituras, podemos despertar nossa consciência e nos tornar mais conscientes das complexidades do comportamento humano e das estruturas sociais que nos cercam. Chegamos num ponto importante do nosso papo: sair da inércia e ter coragem para agir. Mas como fazer isso? Por onde começar? Primeiro, reconhecendo que o silêncio não é a solução. É preciso estourar a bolha da apatia, da indiferença, se informar, questionar, não se contentar com respostas fáceis. Segundo, buscando apoio. Trocar ideia com amigos, familiares, procurar grupos que lutam pelas mesmas causas. A união faz a força e juntos podemos botar a boca no trombone. E por último, mas não menos importante, a mudança começa na gente. Pequenas atitudes, como denunciar uma injustiça, defender alguém que está sendo atacado, podem fazer toda a diferença. A caminhada não é fácil, mas é necessária. Encarar o mal, a injustiça, exige coragem, determinação e, principalmente, empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor, a angústia.
Que o medo não nos domine, que a conformidade não nos cale, que a autoridade não nos cegue. Que cada um de nós encontre sua própria voz, sua forma de lutar por um mundo onde o bem vença, onde a justiça seja a regra e não a exceção. O futuro está em nossas mãos, na nossa capacidade de transformar a indignação em ação, o silêncio em grito, a apatia em esperança. Que o papo de hoje seja só o começo de uma grande mudança.